E agora, Cuiabano, você veio aqui em 21, fez 4 anos já, foi abril de 21. Você, enfim, já tinha uma carreira muito consagrada. Mas você está muito conhecido, né? A sua imagem e o seu nome, até o pessoal da recepção aqui, da portaria aqui. É, interessante isso. Perguntou quem era o Cuiabano Lima. E o que foi o pós-pandemia seu? Porque realmente você talvez seja... Você não é só mais um locutor faz muito tempo, né? Você não é o cara que só o locutor do rodeio. Você apresenta show, você faz um monte de coisa. Que situação da sua carreira hoje? Porque o seu nome cresceu muito, né? Eu acho que a situação, assim, primeiro é Deus que vai pautando a nossa vida e a gente vai trabalhando, as coisas vão sendo construídas ao longo do tempo, adquirindo experiência, aprendendo, absorvendo as coisas, mas de uma forma assim. Então eu falo que em termos de, né, você é mais do que um locutor, você é um comunicador. Né, a comunicação, o comunicador, ele comunica, ele rodeia, tem a narração esportiva, que é meu carro-chefe. E a questão da pandemia, como você disse, me trouxe uma vertente fiz muitas lives, né? Isso me ajudou muito na época. Fiz quase todas as lives do Gustavo, salvo engano, não fiz uma ou duas. E as de outros grandes artistas, né, do nosso meio. E foi muito importante, que me pautou com empresas e a gente conseguiu se manter ali durante esse período, né, que foi muito difícil. Fiz as duas maiores lives mais importantes de Barretos, na Festa do Peão. Então deu uma visibilidade muito grande e depois disso toda essa corrida que a gente fez com o Bolsonaro aí também para a reeleição, movimentamos os artistas, né? Foi todo mundo lá, né, apoiar ele no segundo turno. Então teve uma visibilidade, a gente ficou em evidência. E as entregas em relação a defender os valores, né, do agronegócio, né, a renda, o trabalho, geração de emprego, né, de receita, né, e a gente conseguiu se posicionar, ter um lado e se posicionar de uma forma que ficasse evidenciado ali a nossa postura, o nosso trabalho. E depois disso, os botecos, né, também do Gustavo Lima. Né, eu já tinha feito os Vila Mix, depois os Festeja, Caldas Country, aí veio os botecos do Gustavo, que também foi um case de sucesso. Terminamos em dezembro no Morumbi com mais de 90 mil pessoas. Então não tenho dúvida que a gente está posicionado nesses cases de sucesso e assuntos importantes do país até, né, como live do sertanejo, a política, grandes festivais, né, tem histórias também. Então, graças a Deus, Barretos, enfim, o meu trabalho sempre foi reconhecido e eu tive a oportunidade de poder estar nesses grandes palcos e nesses grandes eventos. Né? A questão, muita gente te conhece também por conta da campanha com o Bolsonaro, né? Não só do momento da campanha, em eventos fora de campanha você também sempre esteve muito presente. Isso é uma escolha. Você já era um cara conhecido, tinha nome e você continua junto sempre que pode ali, que aparece alguma coisa mais importante. Só que você sabe, tem um lado ruim também, né? Muitas vezes o pessoal te bate, a rede social você apanha muitas vezes por conta de posições ou de participar de algumas coisas. Qual é na balança ali, como é que a sua cabeça funciona nesse caso? Porque você ganha por um lado, você defende esse meio nosso que é o mais do agro, e por outro lado você apanha também. Como é que funciona pra você na hora que você volta sozinho assim, pra casa? Melhorou bastante, né? Esse negócio de apanhar. Porque esse governo é tão ruim, mas tão ruim que a galera tá vendo que eu tinha razão, né? Igual o Bolsonaro sempre teve razão. Pra quem achar, eu tô de um lado, você tá do outro. De roupa aqui. Só a cor aí, tá tudo certo, né? Vamos falar, o sangue é vermelho, né? Então tem coisas... O vermelho, né? Pô, o vermelho não tem culpa de nada dessa tragédia política aí, da cor que eles escolheram para levar a bandeira deles, né? A cor vermelha até gosto. Mas virou sinônimo, né, daquilo que é comunismo, socialismo ou aquilo que é de esquerda. Mas enfim, escolheram o vermelho. Fazer o quê? Eu gosto do verde da esperança, o azul do céu, o branco da paz, né? Verde, amarelo, azul e branco, as cores da bandeira, ordem, progresso. Eu sou mais por esse lado, enfim, inclusive das cores. Mas nada contra o vermelho propriamente dito. Mas enfim, apanhamos, normal, isso aí, pô, política, liberdade de expressão, democracia, liberdade de falar, todo mundo tem. Mas eu acredito que foi muito positivo. O dia que eu fiz o Pix pro Bolsonaro, na época das multas, foi 759 mil Pix. Qual que foi o projeto, só para lembrar? Qual que era a ideia? Era para pagar as multas dele e tal, aquela perseguição, querendo congelar o salário dele, enfim. Depois de presidente, você consegue, você ainda tem recebe, né? Ah, sim, tem. E aí, todo mundo ajudou. 759 mil Pix, acho que foi um faturamento quase 17 milhões. Ele teve de ajuda espontânea da sociedade, da opinião pública, enfim.
e das pessoas de direita, né? Aí eu fiz um Pix, aí saiu na primeira página do Globo. Ex-ministro do TSE, herdeiro de Antônio Hermílio de Moraes, de bilionário, e locutor de rodeio, dou uma Pix para Bolsonaro. Então, de 759 mil Pix, né? O COAF foi lá, achou nossos 3 nomes e a mídia veio evidenciando. É verdade, tinha foto sua, não tinha? E assim, foto e falando. Pô, eu falo na boa, doei R$10 mil, Bolsonaro. Qual que é o problema de doar R$10 mil? O tanto que o cara, o que eu podia fazer, eu fiz. E não é nada demais. Ninguém doou, ninguém lavou dinheiro, ninguém estava fazendo nada errado. Então, assim, é espontâneo isso. Mas, assim, o Globo, o UOL, a Folha, tá tudo certo. Eles têm direito de falar o que eles querem. Eles têm o veículo na mão, eu respeito também. E poucas pessoas, às vezes, têm acesso ao que eu faço, mas dentro do meu trabalho, graças a Deus, de tudo que eu defendi, de tudo que eu fiz, foi muito mais positivo do que negativo. Você acha que te ajudou? Abriu muito mais porta. Opa, tinha contratante que falava, você vai ser contratado, você tem que falar aqui do Bolsonaro e falar do agronegócio. Então, o estar do lado da direita, que 95% dos nossos contratantes vêm dos sindicatos rurais e o pessoal do agro, ligado ao agronegócio, ao rodeio, enfim, eu não tive problema. E, pelo contrário, a gente conseguiu fazer o que tinha que ser feito, eu me posicionei, eu acredito no sistema eleitoral brasileiro, não estou falando que eu sou contra. Fechou a urna, acabou a campanha, perdeu. A gente só vai continuar defendendo os nossos valores. Então, a partir daí, eu dei uma segurada, vamos tocar a vida, continuo apoiando, continuo sendo um defensor dos valores da direita. Me tornei presidente do PL, do Partido Liberal lá em Barretos. Até então eu era secretário de turismo do município também. Deixei a pasta em dezembro. Quando você veio, você era, né? Eu deixei a pasta em dezembro, estou presidente do PL, do Partido Liberal, e ajudando as pautas que são de direita e defendendo os valores e mostrando como era bom quando a gente tinha um Bolsonaro lá e como agora não está nada bom. Mas dentro do meu pensamento, poderia estar melhor. A gente, querendo ou não, eu torço para os governos que estão lá, que entram. Pô, mas vamos trabalhar direito, fazer o que tem que ser feito, pensar nas pessoas. Né? Taxa Selic explodindo, difícil, taxa de juro alta, tudo caro, enfim, já perdeu, né, a mão, né? As fraudes que estão acontecendo. Então, daqui a gente fica uma hora falando disso. Mas eu espero que a direita retome aí o manche, né, a rédea do país, e que a gente tenha um país melhor mesmo, porque dentro de uma pandemia difícil como houve, e a gente entregar o país como o Bolsonaro entregou, melhor do que ele pegou, e com mais de 80 bi de superávit, né, e entre as 10 maiores economias do mundo, né, o câmbio controlado, enfim, a taxa de juros Selic controlada, e agora não está bem assim, e ele pegou problemas difíceis, pandemia, um monte de problema de desastres naturais aí que ocorreram, e o país ele caminhou. Né? Então conseguiu fazer demandas importantes para o país, inaugurar importantes obras, né? O Rio São Francisco, lá, cadê a água? Está lá tudo seco, enfim. Vamos esperar a próxima oportunidade. Mas enquanto isso, a gente está fazendo os rodeios, fazendo shows, trabalhando e tocando a vida, que é o mais importante, que a minha carreira é acima de tudo isso. Você tem algum interesse, alguma intenção de sair candidato a alguma coisa? Não, eu sou bem assediado em relação a isso. Né? Até de vir de deputado federal no próximo pleito. Mas é um assunto a se pensar, né? Eu não tenho liturgia e nem vaidade, nem ego em relação à política. Primeiro que a conta não fecha. E minha carreira vai muito bem, obrigado. A gente está num bom posicionamento de marca e de carreira e com muita coisa boa para expandir, de outros bons projetos. Então eu penso que isso pode atrapalhar minha carreira, minha rotina na minha carreira, e eu penso que pode ser que a gente pense nisso mais na frente ou que tenha no futuro um melhor momento. É isso que eu ia falar. Se você fosse ter um cargo de fato, virasse deputado, a sua vida não seria tão legal quanto é hoje. Você tem uma vida muito bacana. Minha vida é maravilhosa. E o meu lado artístico, na minha entrega artística, narrando ou comunicando, me abre portas. Né? A gente senta hoje com tanto a classe política como a classe artística, a gente tem sempre um bom acesso, um livre acesso, sempre é bem recebido, coisa que às vezes politicamente o cara torce o nariz, né? Você ser político, mas como a gente é um político de direita, então ainda pode ser que isso dê certo. Mas eu vou entregar isso na mão de Deus e vou pensar, porque é uma decisão muito difícil e eu não quero tomar nenhuma decisão precipitada, porque eu também não tenho essa necessidade, né? Tipo, não preciso, mas eu penso que pode ser uma opção para poder ajudar o meu país de alguma forma. Mas eu penso que ainda é um pouco precoce isso. Você gosta de tantas coisas que você faz, você gosta exatamente do quê? Você tem uma atividade... Você fala, pô, eu ficaria a vida inteira só fazendo isso.
Eu ficaria a vida inteira só dentro de uma arena ou em cima de um palco. É o que eu mais gosto É de o que fazer. você gosta. O meu combustível, a minha gasolina é eventos. Então, assim, eu fiquei esse mês, graças a Deus, aí vamos fechar o mês com 20 datas, né? É um número expressivo. Então, a gente consegue. Eu fiz 148 datas no ano passado. Bons projetos, né? Projetos de navio, com a promoção, projetos de rodeio, de shows, de festivais. Então, eu amo o que eu faço. O que eu não consigo é ficar parado. O que eu puder também ativar para poder ajudar as pessoas. Eu sei que o país está numa situação difícil, tem os elos, mas quando você nasce para aquilo e você tem condições de dar valor, porque eu sou um grande contador de histórias e valorização de um grande evento, porque eu não estou ali para falar de mim, a gente está ali para valorizar o patrocinador, mas fazendo com que o público viva a experiência da marca que está patrocinando sendo ativada. Não é só falar. Falar até papagaio fala. Agora você vender, e também como um bom vendedor, a gente tem que influenciar, impactar, convencer, animar, emocionar, mostrar de verdade os valores e o conteúdo daquele projeto, né? Então, eu acredito que eu sou muito mais um influenciador de verdade através da voz e das palavras, no vocabulário que a gente usa, né, com o dom que Deus, graças a Deus, me deu da palavra, de vender o projeto diferente. Não é só narrar uma montaria, não é só brincar com o povo, é realmente fazer com que as pessoas entendam aquele rolê todo, como dizem por aí, de tudo que está acontecendo e realmente tenha pertencimento naquele momento de tudo que está vendo e vivendo e fazer com que a pessoa viva aquela experiência de uma forma que ele ouça e veja, né, e a gente seja realmente o porta-voz e contextualize tudo aquilo que está acontecendo naquele momento. Então, eu acho que juntar todas essas pontas, trabalhar o público, trabalhar o artista, vender a imagem do artista, valorizar a família, valorizar a marca, valorizar o projeto, o evento em si, o produtor do evento, o dono do evento, você juntar narrar o rodeio, que eu tenho hoje, eu vendo duas operações, 2 entregas, arena e palco. Então, você juntar todas essas pontas, aí eu acho que não é tão fácil, não é tão simples assim, mas Deus me deu essa facilidade de pôr tudo na balança e equilibrar isso bem.